Olá, meus amigos, vamos continuar nosso aulão de véspera e agora chegou a hora das super dicas de arquivologia. Estou muito confiante, cara, nas dicas de arquivologia. Eu acredito que deve ser em torno de 12 questões. Das 12 questões, papo reto, eu acredito que 6, 7 questões das 12 devem estar aqui nessa aula, cara. Você vai ver, você vai fazer a prova, depois você vai rever o aulão de véspera e você vai ter essa percepção, cara. Eu sempre falo aqui que estudar para concurso você tem que sair na frente. E o pessoal fica correndo atrás de você. Mas, para sair na frente, você tem que ter disciplina, foco, motivação, determinação. Estamos numa reta final de um super curso online que nós fizemos no MPU. Temos absoluta certeza que nós iremos bater o recorde de aprovação. Nós seremos, gente, a escola que mais vai ter candidatos aprovados no concurso do MPU. Conto com vocês e vocês podem contar conosco para a gente atingir esse resultado. Então vamos embora lá. Dica 42, arquivo documental. A arquivologia toda gira em torno do tal do arquivo documental. Sem um arquivo documental onde registram as informações, não há por que ter a arquivologia. Tá certo, gente? Então, olha só. Arquivo documental, fique ligado. Ele é informação. Então, o arquivo documental é composto de informação e suporte. Informação mais suporte. Tá certo? Informação mais suporte é igual ao quê? Arquivo documental. Professor, eu quero que você fale aqui o que é informação. Informação é a ideia, é o conteúdo, é a mensagem, é o conhecimento, aquilo que você quer passar. Informação. Qual é a informação que deseja? Professor, e qual que é o suporte? O suporte é a casinha, é a caixinha que guarda, que leva essa informação. É o meio no qual a informação está registrada. Isso é o que? O suporte. Professor, um papel. É um suporte. Gente, esse slide aqui. Isso aqui é um arquivo documental? Analise. Tem informação? Tem. Essa informação está contida, registrada no suporte? Sim, então é uma informação. Professor, eu gravei um áudio. É uma informação. Ok? Então, todo arquivo documental, não esqueça disso. Isso é muito importante para vocês fazerem a prova. Tá? Muito importante para vocês fazerem a prova é isso. Tem que ser suporte mais informação igual arquivo documental. E documento? É toda informação registrada em um suporte material. Algo que você possa reproduzir essa informação. Professor, eu estou conversando, professor. Conversei hoje, amanhã. Eu conversei hoje e pronto. Só conversou, não gravou, não filmou, não registrou, não fizemos ata, nada. Isso é informação? Não. Por quê? Porque você não registrou essa informação. Fique ligado. Já caiu na banca do CESP. E o CESP gosta de fazer questões curtinhas, tá certo? Com algum conhecimento específico. O coletivo de documentos chama-se acervo. Então o cara vai colocar lá, o acervo é composto por informações e mais suportes. Certo ou errado? Certo. Porque o coletivo, o plural de arquivo documental é o que? Acervo. Já caiu na prova exatamente assim da banca do CESP. Continuando, 43, arquivo documental ainda. Professor, qual que é a Bíblia da arquivologia? Lei 8.159. Lei 8.159. Professor, eu estou no aulão de véspera, você tem que me orientar. Tudo bem. O nosso aulão de véspera, ele roda sempre 15 dias antes da prova.
Porque não é somente você assistir o vídeo. O nosso aulão de véspera também, você tem as suas atividades pessoais a serem desenvolvidas. Então eu vou acrescentar um elemento fundamental para vocês. Ora, você está estudando arquivologia. Você sabe que a arquivologia, a Bíblia da arquivologia é a Lei 8.159. Ora! Então anotem, ler 3 vezes a Lei 8.159. Mas vocês vão prestar muita atenção que eu vou falar para vocês. Papo reto, professor. Peguem essa lei atualizada. Atualizada, porque a Lei 12.526, que é a Lei de Acesso à Informação, passou a ser um capítulo à parte de nossa Bíblia da Arquivologia. E a Lei 12.527 alterou a Lei 8.159. Eu vou bater uma real para vocês. A prova de vocês devem ter 3 questões dessas 2 leis. A 8.159 e a 12.527. Ctrl+C, Ctrl+V. Estudar sempre na fonte, aonde o examinador retira as questões. Então, papo reto com vocês. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu vou pedir para vocês lerem 3 vezes, não, 2 vezes, mas aquela leitura concentrada da Lei 8.159 e da Lei 12.527. Essa dica diz especificamente o seguinte: arquivo documental, toda arquivologia, ela vai girar em torno da gestão do arquivo. A ciência da arquivologia vai colocar à disposição, tá certo, dos arquivistas, das bibliotecas, dos órgãos, o quê? Várias técnicas e ferramentas para gerenciar o tal do arquivo documental. Então é muito importante você saber qual é o conceito oficial, tá certo, da arquivologia. O conceito oficial da arquivologia está contido no artigo 2º da Lei 8.159 de 91. O examinador vai mexer nas palavrinhas aqui, você tem que ficar atento. Então, olha só. Consideram-se, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Ok? Bacana? Fechou. Atenção, atenção, cara. Motivação. Você está no caminho certo. Cada dica dessa é preciosa. Tá certo? Então você podia até parar o vídeo agora e ir lá pegar essa Lei 8.159 e ler 2 vezes. Ela é curtinha, pequenininha. Aquela leitura com atenção. Ok? Atualizada. Dica 44. Conceitos importantes. Eu vou até anotar aqui. Tá certo? Conceitos importantes. Lei 12.527 de 2011. Particularmente, o professor acha, tá, que, atenção, 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 que essa lei aqui vai despencar na prova de vocês aí do CESP, cara. Vai despencar, hein? Ainda mais sendo o Ministério Público da União o fiscal da lei. O fiscal da lei, e essa lei diz que a administração pública tem que dar transparência na gestão, acesso à informação. Então é o seguinte, Lei de Acesso à Informação, 12.527, lê também 2 vezes, cara. Eu não coloquei uma dica aqui, mas eu vou incluir ela agora extra. Então, são dica extra. Estudar lá a parte do grau de sigilo dos arquivos ultra secreto, secreto reservado. Tudo bem, gente? Leia, faça a leitura desse dispositivo na lei. Muito importante. Para os efeitos desta lei, consideram-se. Então, isso aqui é conceitos. O perfil da banca do CESP é muito simples. A banca do CESP gosta de fazer o seguinte, pegar, por exemplo, pega aqui, informação, tá vendo? Ele vai pegar esse cara aqui, que é o conceito de informação, igualzinho o texto,
e vai mandar e falar que esse cara quer documento. Documento são dados processados ou não, que podem ser utilizados para produção, transmissão, tal, que está errado. O CESP gosta de fazer isso. Então aqui, gente, você tem que ir para uma prova sabendo qual que é o conceito de informação. Se você for na internet, você vai encontrar 500, milhares, dezenas, muitos o que? Conceitos de informação. Mas esses conceitos não servem para o seu estudo. Vocês têm que se concentrar no conceito oficial. E o conceito oficial está previsto aonde? Na Lei 12.527. Para a Lei 12.527, informação é o seguinte: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Olha aí, o cara que não sabe o que é suporte, aí, dançou. Então a informação para o cara tem que estar onde? No suporte. Olha aí. Olha aí. Pronto. Cara, isso aqui é para gabaritar, meu filho. Isso aqui é... Tá? E eu digo para vocês, hein? O nosso curso de arquivologia que vocês fizeram é um curso que a gente deixou ele bem sintético. Tá? Não tem lero-lero. O conteúdo ali são todos importantes. Documento. Tem que saber também. Unidade de registro de informações. Qualquer que seja o suporte ou formato. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente. Eu chamo a atenção na palavra temporariamente, a restrição. Toda informação ela é pública. O que acontece é que ela pode receber uma restrição de divulgação por um período determinado. E esse período determinado é a Lei 12.527 que diz. Então aqui, gente, é potencial questão de examinador. Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Outra coisa importante, ela só é restrita temporariamente porque tem que ter motivo por essa restrição. E o motivo é o seguinte: em razão de sua imprescindibilidade para a segurança e a sociedade do Estado. Informação pessoal, prestem atenção. Aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Tratamento da informação. Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Gente, olha só, aqui é aulão de véspera para o cara ficar competitivo. Disponibilidade, autenticidade, integridade, primariedade. Todos eles, ó, primariedade, qualidade da informação. Integridade, qualidade da informação. Autenticidade, qualidade da informação. Disponibilidade, qualidade da informação. Então, nesses 4 itens, disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade, integridade, autenticidade e disponibilidade. Isso já foi cobrado recentemente pela banca do CESP. O cara vai fazer perguntas, julgue os itens, e o cara vai movimentar. Ó, antecedência, você está se antecipando as questões. Não vão fazer quando é o maior, não vão cometer a principal falha pedagógica do aluno na hora da prova. Ele vai lá, bate lá, disponibilidade para o cara julgar. Qualquer qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Certo ou errado? Aí o cara vai olhar e vai falar assim, eu já vi esse cara, mas eu esqueci.
Não façam esse eu esqueci. Tudo bem? Autenticidade. O que é autenticidade, cara? A qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Seco. Integridade. Qualidade da informação não modificada. Não modificada. Inclusive quanto à origem, trânsito e destino. E, finalmente, primariedade. Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo detalhamento possível, sem modificações. Então, aí para vocês, 9 possibilidades de cair na prova, e eu acredito que pode cair um cara desse aí na prova também, né? Aí é o seguinte, sobre a lei 12.527, lê a lei 2 vezes, cara, e dá atenção quanto ao tratamento da informação sobre a segurança, aquela que é ultra secreta, secreta e reserva. Tá bom? Bacana, gente? Você tem que dar ostensiva, você tem que dar dando uma lida com bastante atenção nesses caras aí. Agora é o seguinte, gente. Dica 45. Teoria das 3 idades. Teoria das 3 idades. Cara, eu não conheço questão de prova de concurso de arquivologia. Eu não conheço, cara. Eu não conheço prova de concurso que tem arquivologia que não se cobrou pelo menos uma questão da teoria das 3 idades. Tá? Não tem jeito. Então o cara tem que saber. 3 idades. Primeira idade, o cara está aqui na Terra. Arquivo corrente. Segunda idade, arquivo intermediário. E está lá no purgatório. Terceira idade, arquivo permanente. Ele está no céu. O arquivo ele pode ter 2 valores. Ele pode ter valor administrativo. O valor administrativo é também chamado de primário. O valor histórico, ele é chamado de valor secundário. O cara tem que saber. Ciclo de atividade. Ativo, o corrente. Por que ele é ativo? Porque ele está em plena formação e utilização. Semi-ativo, ele está lá aguardando o seu juízo final. E finalmente o inativo. Ele vai para o céu. O cara tem que saber que o administrativo é primário. Tem que saber que o arquivo corrente está em atividade. E esse arquivo corrente ativo, ele tem valor administrativo e ele é primário. O aluno tem que saber que o intermediário, ele tem semi-ativo, está sendo pouco utilizado, mas tem valor administrativo ainda. Valor administrativo, ele está aqui, ele é primário. O arquivo permanente, ele é inativo, tem valor histórico, cultural, ele é valor secundário. Tá? Não adianta. Tá? Inclusive, papo reto com vocês, você tem que encarar o seguinte, você vai fazer a prova de concurso. Ah, professor, eu gosto mais de português, professor, eu gosto mais de matemática, então eu vou intensificar meus estudos nessas matérias. Não. Gente, ponto é ponto, cara. Ponto é ponto, tá? Então é o seguinte, cara, se você conseguir reassistir novamente a nossa videoaula de teoria das 3 idades, manda bala. Tá? Manda bala. Estuda esse cara aí, cara, muito importante. A dica 46. Toda aquela movimentação da teoria das 3 idades é definida, é sacramentada por esse cara aqui, que é a tabela de temporalidade. Tabela de temporalidade. Exemplo. Primeira situação. Tipo do documento. Escala de férias. Teoria das 3 idades. Quais são as idades que tem o cara?
corrente, intermediária e permanente. A tabela de temporalidade diz o seguinte, que escala de férias vai nascer na fase corrente, não é isso? Ele vai ficar 5 anos na fase corrente arquivado. O arquivo da fase corrente é aquele localizado próximo. O arquivo da fase corrente, ele fica localizado próximo aonde ele é produzido, ou seja, lá na unidade. Ele vai ficar 5 anos lá. Depois de 5 anos ele vai ser eliminado. Segundo caso, preste atenção aqui. Tipo de documento, folha de pagamento. Essa tabela de temporalidade que eu estou exemplificando diz o seguinte, que vai ficar arquivado esses documentos lá onde foi produzido, lá no RH, por 5 anos, e depois ele é transferido para o arquivo intermediário, e lá ele vai ficar guardado 95 anos, e depois ele vai ser eliminado. Prestem atenção nos termos! Quando um cara sai do arquivo corrente e vai para o intermediário, o nome é transferência. O arquivo ele é transferido. Se o cara falar que o arquivo foi recolhido, está errado. O examinador somente pode usar a palavra transferido. Ok? Terceira situação, tipos de documentos, como documento de associações sindicais, por exemplo, que tem valor histórico, pode ter, aliás, né? Ele vai ficar arquivado 3 anos no arquivo corrente. Depois ele vai para o arquivo central, ele é transferido para o arquivo central. Lá no arquivo central ele vai mofar por 3 anos. Depois ele é recolhido para o arquivo permanente. Ele passa a ter esse momento o valor histórico e ele jamais será eliminado. Então os arquivos eles são 2 opções, ou ele é recolhido ou ele é eliminado. Para ser recolhido, esse documento tem que ter o quê? Valor significativo, histórico ou cultural. Não tem mais valor administrativo. Bacana? Terceira fase. Cursos internos. Fica arquivado 4 anos na fase corrente. E depois ele é recolhido diretamente para o arquivo permanente. Não passou pelo intermediário, olha aí. Então, quando fala 3 idades, cara, o cara tem que saber, tá certo? Que nem todos os documentos passam pelas 3 idades. Pelo contrário, somente alguns documentos passam pelas 3 idades, que é o corrente, intermediário e permanente. O aluno que está começando agora, que não teve uma orientação focada, não estudou focado em concurso, ele fica confuso nisso aí. O examinador adora querer cobrar essas emoções, né? Dica 47. Gestão de documentos. Gestão de documentos. Cara, gestão de documentos é um assunto muito importante. Cara, qual que é o objeto de estudo da arquivologia? É o arquivo documental. Como é que é o nome do arquivo documental lá no órgão que os caras utilizam? Documento. A administração pública produz muito documento, papel? Vixe, professor, o que mais tem? Mais tem. E a administração pública tem se preocupado muito com a questão da produção desses documentos. Primeira dica, o aluno tem que saber que a gestão de documentos tem 3 fases distintas. 3. O CESP cobra isso. Produção, utilização e destinação. Produção, utilização e destinação. O examinador vai tirar uma fase, incluir outras, mudar os nomes. Então, produção, utilização e destinação. Bacana?
classificação dos documentos. Quando chega o documento, ele tem que sofrer a classificação. Ele pode ser classificado quanto ao gênero, espécie, tipologia documental, quanto à forma, quanto ao formato, natureza do assunto. Essa natureza do assunto, o professor tinha que ter feito uma dica específica sobre esse cara. Eu agora que, dando aulão, que veio surgiu esse pensamento. Então, esse cara aqui, cara, papo reto, façam isso, cara. Vai lá na lei 12.527 de 2011. Essa lei 12.527 alterou a lei 8.159, que tratava da segurança da informação, tá certo? Tratava da segurança da informação. Mudou. Então, potencial questão de prova para vocês, cara, tá? Potencial questão de prova. Professor, o que é quantogênero, professor? Gênero, você tem que lembrar o tipo do quê? Quero uma caneta vermelha. Achei. Tipo do suporte. Então ele pode ser escritos, textuais, audiovisuais, filmográficos, cartográficos, iconográficos, micrográficos, informativos digitais e sonoros. Então tá aí, galera. Protocolo. Potencial questão de prova. Cara, papo reto. Quem de fato realiza a gestão dos documentos nas organizações? Protocolo. Nas organizações existem os arquivos permanentes? Sim. Aliás, os arquivos centrais, que são os intermediários? Sim. Nos arquivos intermediários, preste atenção, estão sendo administrados pelo protocolo. Isso. Protocolo é importante. Você quer passar, não quer passar? Então aqui tem que bater real, cara. Não pode a gente tampar o sol com a peneira. Você tem que ir para a prova do concurso sabendo, pelo menos, cara, quais são as principais rotinas desse órgão chamado protocolo. Tá? Protocolo. Primeiro, protocolo vai gerenciar praticamente os arquivos documentais da organização. Eles que recebem os documentos, classificam os documentos, registram os documentos, atuam o documento que faz a formalização do processo, controla o documento e faz a tramitação dos documentos. Então tá aí. Rotinas de protocolo: recebimento, classificação, registro, atuação, controle e movimentação, que é a tramitação. Dica número 50. Princípios arquivísticos. Você tem que saber pelo menos quais são os princípios. São os princípios: primeiro, princípio da proveniência, princípio da territorialidade, princípio da organicidade, princípio da unicidade e princípio da indivisibilidade ou integridade. Você tem que saber, esses princípios são princípios da arquivologia. Mas, professor, se o examinador quiser aprofundar em um desses princípios, você pode ter certeza que ele vai aprofundar no princípio da proveniência ou reserva de fundos. Tanto é que esse princípio é tão importante que, na minha opinião, todos os demais princípios
são decorrentes do princípio desdobramento do princípio da proveniência. Então, olha só, aulão de véspera, o cara tem que saber quais são os princípios da arquivologia, igual papagaio, repetir na prova. Na verdade, eu quero que vocês se transformem, eu quero que vocês pontuem. Eu não quero fazer vocês um arquivista. Proveniência, territorialidade, organicidade, unicidade, princípio da indivisibilidade ou integridade. Desses princípios, o mais importante está aqui na dica 51, uma boa ideia. É o princípio da proveniência. Esse princípio você não pode ir com dúvidas. Esse princípio tem que estar claro, transparente, fixado esse conteúdo. É o princípio fundamental segundo qual os arquivos de uma mesma proveniência não devem ser misturados com de outra proveniência e devem ser conservados de acordo com a sua ordem primitiva, caso exista. Professor, eu quero um exemplo popular. Eu vou te dar um exemplo popular. Por exemplo, você tem dois órgãos, um de contabilidade, outro de recursos humanos. Os dois órgãos produzem documentos de arquivos. Ou seja, aqueles documentos produzidos pelo RH deverão ser arquivados de acordo com a proveniência. Ou seja, eles provêm da onde? Do RH. Os arquivos da contabilidade devem ser arquivados com os documentos do arquivo de contabilidade. RH. Contabilidade. Pronto. Professor, aquela história que devem estar sempre próximos do local que foram produzidos. Isso aí é o princípio da... Professor, repete, professor. Aquele princípio que fala que os documentos deverão estar sendo arquivados sempre próximos aos locais onde são produzidos. Territorialidade. Conceito oficial do princípio da proveniência. Está no Dicionário Brasileiro de Arquivística. Princípio básico da arquivologia, segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família, não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. Também chamado de princípio de respeito aos fundos. Objetivos do princípio da proveniência são garantir a preservação da ordem administrativa na organização dos documentos. Manter a integridade administrativa dos arquivos de uma unidade. Manter o pleno valor de testemunho dos documentos. Favorecer a recuperação da informação. Pronto, está aí para vocês. Então, desses arquivos, o mais importante é o arquivo, é o da proveniência, tá? Proveniência. Microfilmagem. Microfilmagem, eu quero que vocês dêem uma lida na lei lá, na aula de microfilmagem, no material de apoio da microfilmagem, falou? Certo? E agora é o seguinte, eu vou terminar a dica 53 aqui com um desafio para vocês. Isso aqui eu recebi um e-mail, cara. Isso aqui foi uma prova lá do Pará. Falei, pô, eu vou colocar esse cara aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou sentar aqui no meu banquinho, eu vou fazer a leitura com vocês e eu vou esperar 10 segundos aí para vocês responderem, ok? Tá concentrado? Beleza? Podemos começar? Então vamos lá. Os documentos de arquivo possuem valores determinados pelo conteúdo de suas informações. Assim, documentos que interessam a vários órgãos externos e públicos em geral chama-se primário, secundário, informativo, terciário ou contábil.
Beleza. Qual é a resposta? Tá certo, tá? Letra B. Explica, professor. Vou explicar. Você sabe que o documento tem um valor primário ou secundário. Então, você já eliminou essas três. O primário é aquele documento que tem valor administrativo. O secundário é aquele que tem valor histórico-cultural. O administrativo só serve para o órgão. O histórico serve para o órgão e mais o público em geral, para quem precisa. Então, órgão e geral, histórico, administrativo, órgão. Diante disso, os documentos de arquivo possuem valores determinados pelo conteúdo de suas informações. Ok. Primário e secundário. Ok. Assim, documentos que interessam a vários órgãos externos e públicos em geral, chama-se. Qual que é essa informação, cara, que serve para todo mundo? É aquele que tem valor cultural, porque o valor administrativo só serve para as pessoas interessadas. Então, essa alternativa nossa aqui é a letra B de bola. Pronto, maravilha, hein? B de bola. Ok, galera. Terminamos aí as dicas de arquivologia próxima administração geral, tá? Aguarde um minutinho. Fui.